E aí galera, beleza? Meu nome é Yuri e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo sobre introdução de testes no Go. Esse vídeo é para ser bem simples, bem básico, para ensinar como que a gente faz para criar o nosso primeiro teste mesmo em Go. E caso vocês queiram algo mais complexo, deixem aí nos comentários que eu posso estar trazendo para vocês alguns casos mais complexos de teste. Então, vamos começar aqui com o nosso código. Primeiro eu só tenho uma função main.go aqui, que ela não faz nada demais. E agora eu vou começar a criar uma pastinha chamada services. Dentro dessa pastinha aqui, eu vou criar o meu arquivo calculator, de calculadora, beleza? E aqui ele vai ter o package services também. E a gente vai ter a função de soma. A gente vai receber um int, que é o A, e o B, que é um int também, e a gente vai retornar um int. A nossa função basicamente é essa daqui, só que se fosse alguma outra coisa mais complexa, a gente iria precisar testar, ou também se alguém vai mexer nessa função futuramente, a gente precisa manter a funcionalidade dela. Então vamos criar aqui o nosso primeiro teste, que aqui a gente coloca calculator underline test.go, beleza? Que daí esse teste aqui vai testar esse arquivo calculator. Agora a gente vai colocar aqui package services. Se a gente colocar alguma outra coisa aqui, services underline S, por exemplo, ele vai dar erro porque a gente não pode ter dois packages diferentes na mesma raiz. Então, se a gente colocar underline teste, ele já vai entender que isso aqui é um teste e não vai dar nenhum erro. Então, tá, vamos criar aqui a nossa função testsum, que a gente vai receber o t, que é um ponteiro do tipo testing.t. E essa libtesting aqui é do próprio Go, tá? Então, aqui a gente vai abrir as nossas chaves e dentro a gente vai fazer o quê? Se a gente chama aqui agora o services ponto som. Aí a gente passa, por exemplo, 2 e 2, que é para dar 4. For diferente de 4, a gente vai dar um t ponto error, passando aqui que deveria ser 4. 2 mais 2 deveria ser 4. Beleza. Agora a gente criou o nosso primeiro teste e para a gente rodar nosso teste, a gente vai rodar um go test passando ponto barra 3 pontinhos. Isso daqui é para ele pegar todos os arquivos. Eu também poderia rodar diretamente passando services barra calculator underline test, mas eu quero que ele rode todos, então eu vou rodar todos aqui. E daí ele vai verificando pasta por pasta para ver onde que tem teste para ele rodar. Ó, então quer dizer que nosso teste passou. Se a gente vier aqui e colocar alguma outra coisa, por exemplo, a gente fez uma implementação, mudou essa função, quando a gente rodar o teste, a gente vai ver que ele não vai ter passado. Ó, ele deu falha, beleza. Tem um comando que a gente passa aqui também para ver quantos por cento dos nossos testes estão sendo cobertos, né? Que é essa opção aqui, menos cover. Então, quando eu vou voltar a função aqui para cobrir, para ficar do jeito correto. E quando a gente roda ele passando esse menos cover, ele fala que 100% dos nossos elementos aqui, das nossas funções foram cobertas. Então, se agora a gente vier aqui no nosso calculator e adicionar uma nova função, chamada, por exemplo, multiply, que a gente também recebe o A que é int e o B que é int, e retorna um int, e daí aqui a gente retorna o A vezes o B. Agora, quando a gente roda esse teste de novo, o coverage dele aqui vai ser só 50%. Como que a gente faz para identificar o que não está sendo coberto? A gente tem que rodar esse comandinho aqui. Ó. Na verdade, a gente tem que rodar isso daqui. Ó. Teste menos cover profile. Aí é esse daqui. Ó. A gente passa um caminho, né? O arquivo que ele vai salvar. E aí o arquivo de teste. Nesse caso eu vou rodar todos aqui. Então, ó, ele criou esse arquivinho aqui, coverage.out, que ele só tem isso daqui. A gente não consegue entender nada, né? Mas aí, para a gente visualizar isso daqui, a gente vai rodar assim, ó, go to cover menos HTML igual, aí a gente passa o nosso arquivo que a gente
que a gente acabou de criar. Nesse caso eu criei o coverage, então eu vou passar aqui coverage. Aí quando a gente roda isso daqui, ele vai abrir um HTML para a gente, mostrando o que está sendo covered e o que não está sendo coberto, né? Então, nesse caso, o que está em vermelho não está sendo coberto e o que está em verde está sendo coberto. Então, quer dizer que dentro desse calculator.go, essa função aqui a gente não está criando teste para ela. Então, agora a gente vai vir aqui no nosso teste. Vamos criar aqui uma outra função, por exemplo, funcTestMul, que ele também recebe o t, que é o testing.t. E daí aqui a gente vai fazer quase a mesma coisa, né? Só que aqui a gente muda para multiply. E daí a gente só muda aqui de 2 mais 2 para 2 vezes 2. Agora quando a gente roda novamente todos os nossos testes passando a opção menos cover, ele vai falar que 100% dos nossos statements foram cobertos. Então agora que se a gente roda a mesma coisa, cria o arquivinho novamente e roda o goto, a gente vai ver aqui que todos os nossos testes estão sendo cobertos. Essa aqui é a maneira da gente conseguir criar teste nativo do Go, tá? Tem uma lib também que eu costumo utilizar, que é chamada de Testify. Ela é eu gosto muito dela porque ela facilita bastante a nossa vida. A gente não precisa ficar criando if e essas coisas quando o teste é muito complexo. Que eu vou instalar ela aqui e mostrar para vocês, ó. Essa daqui, ó. gogethub.com/strash/testify. Beleza? Então tá, depois que a gente adicionou aqui, a gente pode remover tudo isso daqui e a gente pode dar somente assim, um require, que a gente requer que seja igual, né, que seja igual, passando o nosso t, e daí a gente passa aqui a nossa função services.multiply, e daí a gente passa 2, né, que a gente quer que dá 4, e a gente passa o 4 aqui. Então a gente quer que o quê? Que esse valor que retorne daqui seja igual a esse daqui. Então só de a gente rodar isso daqui e rodar esse teste aqui, ó, a gente tem essa opçãozinha aqui de rodar o teste direto aqui, a gente vai rodar e vai ver que o teste passou, beleza? Então a gente pode conseguir converter tudo isso daqui para uma linha só, que fica bem mais simples os nossos testes e bem mais prático. Ele tem várias outras opções também. Ele tem, dentro desse require aqui, ele tem, por exemplo, o no error, que quando a gente tem uma função que retorna várias coisas, por exemplo, a gente tem uma função que retorna o valor e o erro. A gente quer que esse erro não dê nenhum erro, então a gente passa aqui require.noerror, que essa variável erro não tenha nenhum erro. E a gente também quer que, por exemplo, o nosso valor ele não seja null, né? Not new. E daí a gente passa o nosso val aqui também. Isso, nesse caso, isso é usando o testify. Se a gente fosse usar na mão mesmo, a gente teria que criar um if, por exemplo. If erro não for new, a gente passa aqui o t.error, por exemplo. E dentro dessas funções a gente tem que passar o nosso t antes aqui. Tipo t,error, t,val. Beleza? Então, pessoal, estou vindo aqui depois do vídeo só porque eu esqueci de mostrar para vocês. Quando a gente passa nativo aqui, a gente passa essa mensagem aqui, né, que 2 mais 2 deveria ser 4. Quando a gente está usando o Testify, ele já meio que traz no console certinho para a gente. Então, o que eu vim aqui mostrar? Eu fiz uma alteração aqui na minha função de multiply para ele dar erro, e eu tô fazendo o quê? Eu estou esperando que seja igual o nosso 4, passando o resultado desse nosso multiply aqui, né? Então, agora quando a gente vem aqui e clica para rodar os testes, ele vai trazer bem detalhadinho o que a gente precisa. Por exemplo, aqui, ó, ele deu erro na linha 23 do arquivo calculator_test.go, que não é igual. Ele esperava 4, esperava que fosse o nosso 4 aqui, só que o resultado que deu foi 8. Entendeu? Ele já traz bem detalhadinho, então a gente não precisa ficar colocando aquela descrição. Era só isso daqui mesmo que eu não mostrei para vocês, e eu vim aqui depois mostrar, beleza? Valeu! O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, deixem aí nos comentários também o que vocês querem ver aqui no canal, e é isso pessoal, o link do GitHub desse projetinho
tá aí na descrição. E é isso, valeu!